Prezados, boa tarde. Meu nome é Ana Flávia, sou professora de Filosofia do Direito do curso PED da OAB gratuito. E nós vamos trabalhar agora algumas questões muito importantes para a prova. É importante que você saiba que na disciplina de Filosofia do Direito, a gente não vai conseguir esgotar todo o assunto da filosofia. Então, nós vamos fazer um recorte específico para a prova, um recorte específico para concurso, na verdade. Nós sabemos que a prova da OAB agora é um concurso, né? A prova é composta de 80 questões, nós temos aproximada de 2 a 3 questões para a filosofia do direito. A gente pode considerar poucas questões, mas, contudo, são essas questões que fazem o aluno passar ou não. Quando você fica na margem dos 38, 37, é a questão de filosofia que vai fazer a diferença. Por isso, a gente vai se debruçar sobre esse assunto com um olhar muito específico, que é o olhar de concurso, que é um olhar de um estudo programado, de um estudo específico para isso. Por que eu estou dizendo isso? A disciplina de filosofia é uma disciplina muito complexa, é uma disciplina muito grande, são mais ou menos 2.500 anos, segundo os manuais de filosofia. Então, a gente tem várias sistemáticas, várias hermenêuticas, várias formas de compreensão do conteúdo. Então, a gente não consegue esgotar ele em uma aula só, né? Por isso, nós vamos dividir nossas aulas. Cada aula vai completar o pensamento da outra, então é importante que você assista, é importante que você tenha um caderno e é importante que você conheça a prova. Então, assim, o nosso diferencial, especificamente o diferencial do curso TED é esse. Os professores conhecem a prova, os professores conhecem o conteúdo, então o seu estudo vai ser um estudo que a gente chama de produtivo, um estudo eficaz. Por isso que eu prefiro que você assista 20 minutos de aula, faça as anotações e faça a questão do que você fique 8 horas direto estudando. A gente quer uma forma de didática, uma forma pedagógica de ensino produtivo, ou seja, esse tempo que você ficar aqui com a gente é o tempo suficiente para você passar. Evidentemente que essa aula, que é a nossa aula de considerações iniciais, é uma aula que você precisa alinhar algumas coisas, que você precisa compreender, por exemplo, qual é a sua forma de estudo. Claro que se você já tem uma, a gente não precisa nem discutir sobre isso. Mas caso você não tenha, é importante que você se conheça, é importante que você saiba quais são os seus limites, o que funciona para você e o que não funciona para você. Especificamente na disciplina de filosofia, nós temos formas que são bem produtivas. Por exemplo, durante a aula, você faz a anotação das palavras-chave. É muito importante que você compreenda que existe a palavra-chave, principalmente porque a gente está falando de uma disciplina que tem hermenêutica própria. Sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação. O estudo da teoria do direito é um estudo que vai se debruçar completamente sobre interpretações, sobre princípios, sobre quais são os princípios que norteiam a interpretação, sobre um saber teórico. Por isso que não dá para fazer de qualquer forma. Então, durante a aula, você vai fazer a anotação das palavras-chave, depois você vai fazer uma leitura e antes de começar a próxima aula, você vai revisitar esse caderno. Por quê? Aqui você vai estar escutando, registrando e depois lendo. Então, você vai usar as nossas 3 formas de aprendizado da neurolinguística que funcionam. Como é que vai funcionar o nosso estudo? Você vai fazer esse planejamento que eu acabei de falar e vai fazer questão. A gente precisa saber e conhecer a prova. Nós estamos trabalhando com uma prova muito complexa, são 17 matérias, né? Matérias muito grandes. Esse curso é o único curso, falo com segurança porque eu conheço os nossos concorrentes, os nossos companheiros, parceiros, que é o único curso que tem 4 horas da disciplina de filosofia. Por quê? Porque entende que é importante que você saiba filosofia. A filosofia ela não vai te ajudar só a passar nessa prova agora. Claro que o nosso estudo é um estudo programado, mas ela vai te ajudar em toda a sua construção de pensamento enquanto profissional, enquanto futuro advogado. Né? Então, dê a essa disciplina o valor que ela merece, o espaço que ela merece no seu estudo. Como a gente pode otimizar esse conhecimento? Filosofia e teoria do direito são coisas separadas. Filosofia do direito também. A filosofia é uma disciplina, né, que, segundo os grandes manuais, ela teria começado aproximadamente no século VI a.C. na Grécia. É claro que a gente está discutindo uma disciplina
que tem o seu valor argumentativo muito grande, é bom que a gente comece a fazer um processo de reflexão, de questionamento sobre toda a verdade que é colocada, que é falada. Nós vamos seguir o padrão, né, que é muito aceito pela OAB e pelos concursos, que é uma teoria clássica. Essa teoria clássica entende que a filosofia ela tem um lugar certo para nascer e um momento certo para nascer. E esse momento é na Grécia, no século VI a.C., com alguns pensadores específicos, chamados pré-socráticos, e posteriormente Platão e Sócrates. A nossa primeira linha de raciocínio aqui, nas nossas considerações iniciais, vai ser compreender a filosofia pelo seu âmbito temporal. Então, nós vamos fazer uma linha do tempo, vamos acompanhar nessa linha do tempo a estrutura do pensamento. Perceba, filosofia, ela vem da palavra amor, amizade pela sabedoria. E essa disciplina que tem amor, amizade pela sabedoria, o que ela estuda? Então, ela estuda todas as coisas que são relacionadas ao ser humano. Ela tem o compromisso de buscar, por exemplo, segundo Platão, o saber verdadeiro, um saber que ele é usado para benefício dos seres humanos. Nós estamos falando de um tipo de pensamento que está comprometido com a verdade, né? Então, ele começa a questionar todas essas coisas que são colocadas no mundo. Uma das coisas mais interessantes do estudo da filosofia é que esses primeiros pensadores, eles estavam preocupados em compreender o mundo. Tá? Então, a gente está falando do século VI a.C., na Grécia, especificamente, onde as pessoas estavam vivendo num lugar específico e se preocupando em entender o ser humano e as coisas da natureza. Então, assim, esses primeiros pensadores, né, que nós chamamos de pré-socráticos, eles começam a perceber uma certa inquietude em explicar as coisas. Não dá mais para explicar as coisas a partir do mito. Não dá mais para compreender as coisas a partir do sobrenatural. Eles compreendem que o homem tem alguma participação nisso. Qual é a participação do homem? Ele compreende, inclusive, a vulnerabilidade do homem diante das coisas. Diante do mar, por exemplo, o homem, quando começa a observar a natureza, percebe que ele não domina a natureza, mas ele precisa compreender que forças são essas. A mitologia vai dar explicações, como, por exemplo, principalmente a mitologia grega, que é uma mitologia teocrática, então ele explica, né, todo o poder, que é o Kratos, a partir do Theo, que é o Deus. São deuses, né, porque ela é politeísta, né, então, assim, são muitos deuses, né, vários, do Theo, do Deus novamente, são vários deuses que vai explicar todas as questões da natureza, todas essas variações da natureza. O que importa para a gente nesse sentido? Importa uma reflexão e, sobretudo, uma instigação ao conhecimento que se inicia nessa filosofia antiga. Então, nós percebemos que existe uma filosofia antiga, uma filosofia medieval, uma filosofia moderna e uma filosofia contemporânea. Nós vamos acompanhar toda essa linha do tempo e vamos estudar a sistemática de cada pensador, né? E isso buscando sempre a hermenêutica de cada um. Não cabe esgotarmos o assunto. O que a gente vai fazer é aprender o que cada um disse. As questões principais da OAB, que é o nosso estudo programado, como eu falei, ela tem um conteúdo e um número de questões que se repete um pouco, né? Então, como a gente sabe, a interpretação e a integração jurídica é algo que vai acontecer como uma das questões que mais caem. Então, por exemplo, se nós temos duas ou três questões, duas dessas questões, ou uma dessa questão, vai ser sobre interpretação e integração jurídica. As outras que costumam cair é Kant, autores do Iluminismo, utilitarismo com Bentham e Stuart Mill, Aristóteles, Miguel Reale, Hart e Dworkin. São pensadores específicos da teoria do direito. Então, a filosofia, enquanto disciplina, ela busca estar sempre compreendendo o que é o mundo e o que é o ser humano e como é essa relação e essa integração. A teoria do direito, ela se debruça exatamente sobre os pressupostos que já são dados. A filosofia está preocupada em descobrir, em se mergulhar a inquietude, a questões e compreender a origem das coisas e como as coisas se dão,
né, todo o seu processo de evolução, enquanto a teoria do direito tem os pressupostos dados e vai se debruçar sobre elas. Nós vamos estudar também doutrinas e correntes filosóficas, né? Como eu falei, o utilitarismo, por exemplo, é uma corrente filosófica. Nessa primeira aula, eu só quero que você compreenda como será a nossa forma de estudo. Ela será uma forma de estudo, primeiro, de uma linha temporal. Nós vamos compreender o pensamento de alguns filósofos em determinado momento. E depois, nós vamos nos adentrar ao estudo de correntes e filósofos e doutrinas que mais caem. Então, nós vamos fazer esse estudo extremamente programado, extremamente objetivo. Bem, é isso, queridos. Até a próxima.